Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez é um prazer e um privilégio estar junto de vocês para nós meditarmos na palavra e aprendermos um pouco mais do nosso Deus. Gostaria de dividir com os irmãos o Salmo 23, um salmo muito conhecido, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é um texto que acompanha a nossa trajetória cristã em diversos momentos da vida. Quantas vezes nós ouvimos pregações, lemos textos ou cantamos canções que diz que o Senhor é o nosso pastor. Mas, muito além da questão poética, da beleza poética do texto, se nós olharmos para a palavra, há vários trechos do Antigo ao Novo Testamento reforçando essa metáfora, reforçando essa analogia de Deus como um pastor e do seu povo como as ovelhas sendo guiadas por esse pastor. E muito provavelmente Davi escreveu esse salmo já com uma idade mais avançada, onde cada palavra escrita nesse texto corresponde a experiências vividas com o pastor. Ele conhecia bem as ovelhas, então ele sabia muito bem por que ele selecionou, ele escolheu esse animal para representar essa caminhada com Deus. Se eu e você fôssemos convidados a escolher um animal para representar a nossa relação com Deus, nós escolheríamos a ovelha? Pense aí com carinho nessa pergunta. Quando a gente participa de dinâmicas, onde é solicitado que a gente desenhe um animal que corresponde àquilo que nós somos, nós desenhamos uma ovelha? Eu nunca desenhei que eu era uma ovelha. E também nunca vi ninguém desenhar, pode até ser que aconteça, mas eu nunca tive essa experiência. Geralmente a gente desenha animais que são símbolo de força, ou de beleza, ou de poder. A gente desenha águia, desenha leão, desenha animais que têm alguma característica que nós gostaríamos de ter, ou que a gente acredita que a gente tenha. Mas eu creio muito no meu coração que essa analogia entre a ovelha e o pastor tem muito a nos ensinar. Uma ovelha, ela é totalmente frágil, ela é dependente, e ela precisa, ela não tem defesa, ela precisa de um pastor para conduzir. E eu creio que o Senhor, a todo momento, precisa nos lembrar o quanto somos ovelhas. No Antigo Testamento, Deus prometeu um guia, alguém que iria conduzir o seu povo. E esse guia nós sabemos que é Jesus. Lá em Mateus 2,6 diz: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O próprio Jesus diz em João 10 que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então o Senhor Jesus, quando veio essa terra, ele declarou abertamente que ele era o pastor e ele era o guia de todo o povo de Israel. E esse relacionamento entre ovelha e pastor é um relacionamento de confiança, de que ele irá nos guiar ao pasto verdejante adequado, ele nos levará às águas tranquilas, ele estará conosco no vale da sombra da morte. E esse relacionamento vai se desenvolvendo no caminho. À medida que você vai vivendo experiências com o pastor, você vai conhecendo o pastor e vai confiando no pastor.
porque Ele nos traz a condução, Ele nos traz o suprimento, Ele guia os detalhes da nossa vida. O mais lindo, além desse pastoreio contínuo do Senhor na nossa vida, é que as ovelhas, diferente de um gado, elas são conduzidas de forma muito particular, de forma muito individual. As ovelhas, elas são até um pouco atrapalhadinhas. Se você deixar a ovelha por ela mesma, ela se perde, ela tomba e não consegue mais levantar, ela tem dificuldade de senso de direção, ela vai ter dificuldade, provavelmente não vai conseguir voltar se ela se perder. E é muito legal a gente pensar nessa condução particular. Diferente de um gado que é conduzido na base do grito, na base da pancada, as ovelhas não, elas ouvem a voz do seu pastor e elas seguem. E o pastor caminha ao lado da ovelha, por hora usa seu cajado, por hora usa a sua vara para disciplinar, mas é uma condução muito, muito amorosa e muito particular com cada ovelha. Por isso, muitas das vezes, aquele texto que diz que o bom pastor, o pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela outra ovelha que se perdeu. Porque aquela outra ovelha que se perdeu, por ela mesma, ela não é capaz de voltar. Muito pelo contrário, não precisa de muito tempo para que, de repente, ela venha a morrer, porque ela não vai conseguir caminhar, se alimentar, muito menos se localizar no espaço. Então, as ovelhas, eu creio em meu coração, que é a melhor metáfora daquilo que nós somos diante do Senhor. Totalmente dependentes, e sem o Senhor nós não damos conta de nada. Essa proteção, essa disciplina e essa condução fazem parte da nossa jornada com Cristo. E eu gostaria de convidar os irmãos a celebrar isso. Celebrar o prazer de ser uma ovelha, o prazer de ter um pastor e de, junto comigo, nos dobrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero aprender a ser ovelha, eu quero aprender essa dependência, eu quero entender as minhas limitações para confiar totalmente na condução do Senhor nas nossas vidas. E pra gente encerrar, lá no livro de Apocalipse 7 diz: por isso, estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá em sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cristo que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte de águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigada por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Deus, por nos chamar para ser ovelha do Seu pasto, rebanho do Seu pastoreio. Deus, nos perdoe se, por muitas das vezes, tentamos ser outra coisa que não ovelha, Pai. Perdoe, Deus, pelas vezes em que confiamos em nossa própria autossuficiência, em nossas próprias capacidades e deixamos de lado a condução amorosa que o Senhor tem por nós. Obrigado por insistir em nossas vidas. Obrigado por insistir em instruir o nosso coração. Obrigado, Deus, por suportar muitas das vezes as nossas rebeldias e dificuldades e amorosamente se revelar como um bom pastor. Deus, nós te glorificamos e te adoramos e pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, em todo o tempo. Abençoe a cada casa, cada família, cada circunstância. Precisamos e dependemos de Ti, e sermos ovelha do Senhor é um privilégio, Deus. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.